Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Júlio e no vídeo de hoje eu quero trazer um comparativo de dois fones de ouvido Bluetooth que eu já fiz review ano passado, mas que nunca tinha comparado diretamente um contra o outro. E se você está pensando em comprar um fone de ouvido Bluetooth, de repente essas pode ser uma das suas opções. Estou falando do SoundPeats, o modelo TrueAir 2 Plus, e estou falando do X3S da Edifier. Então vamos ver aqui nesse vídeo comparação das especificações técnicas, o que eu achei de cada um deles, qual deles eu achei melhor. Então se liga aí no vídeo. Vamos começar falando então, vamos deixar esse aqui de lado um pouquinho, e vamos começar falando do SoundPeats. Esse aqui é o modelo TrueAir 2 Plus. Aqui está a case. Abrindo a case a gente encontra o par de fones naquele estilo de AirPod. Então ele não é o intra-auricular com aquela borrachinha. É nesse modelo aqui de peça única e fixa. E falando um pouco das especificações dele. Ele possui o chipset da Qualcomm, o QCC3040, então ele é TWS, você tem fones independentes e uma conexão mais estável. Além disso, ele conta com cancelamento de ruído passivo durante as chamadas, por conta de dois microfones que ele possui. Ele tem uma resistência IPX4 para água, então você pode, por exemplo, fazer sua caminhada, sua corrida, que respingos de suor, coisa assim, não vai atrapalhar na funcionalidade deles. Inclusive eu vou falar mais pra frente de um relato que eu tive com esse fone de ouvido aqui e água que vocês vão ver. Além disso, ele conta com um fone com Bluetooth 5.2, ou seja, vai te dar mais estabilidade de conexão e dá um alcance aí de mais ou menos 10 metros entre o fone e o aparelho que você estiver pareando. E conta com os codecs de áudio SBC e o aptX adaptativo. Então, se você tem um aparelho compatível com esses codecs, você vai conseguir extrair um som melhor com o aptX aqui do SoundPeats. Em questão de bateria, a case tem uma capacidade de 300 mAh e cada um dos fones tem 30 ampere-hora de bateria, o que faz com que você tenha um tempo de carregamento da case de mais ou menos 2 horas e no total 25 horas de utilização com os fones. Então você consegue utilizar 25 horas mais ou menos, considerando que a case vai dar para você carregar mais ou menos umas 5 vezes o seu fone de ouvido. Além disso, o TrueAir 2 Plus conta com o carregamento via USB do tipo C. Ele tem um alertinho aqui, um LEDzinho na case para indicar a bateria, né, conforme está carregando. Também conta com internamente um LEDzinho para indicar o percentual de bateria dos fones. Isso aqui é bem interessante porque facilita a gente a entender quando precisa carregar a case ou não. Além disso, o SoundPeats conta com carregamento por indução. Então, se você tem um carregador sem fio, você pode colocar a case ali em cima do carregador que ela vai funcionar numa boa. Eu tenho um carregador sem fio e funciona numa boa aqui com o SoundPeats. Agora vamos falar um pouco do Edifier, o modelo X3S. Esse aqui também conta com Bluetooth na versão 5.2, então vai te dar mais estabilidade e um alcance de mais ou menos 10 metros do fone para o aparelho que você está pareando. Ele conta também com os codecs de áudio SBC e aptX HD, então vai te proporcionar uma melhor qualidade de áudio se o seu aparelho celular, por exemplo, for compatível com o aptX. Ele tem um tempo de reprodução de mais ou menos 8 horas para os fones, mais 20 horas com o estojo de carregamento. Então vai te dar um total de aproximadamente 28 horas de uso dos fones com as cargas. E para você carregar o estojo completamente, cerca de 1 hora e 40 para os fones de ouvido, mais 2 horas a case. Então, se sua case estiver zerada, 2 horas para ir de 0 a 100. E se seus fones estiverem zerados, quando você colocar na case,
mais ou menos 1h40 para o carregamento total. Isso porque os fones têm uma potência de bateria de 50 mAh, então é um pouquinho maior do que a gente vê no SoundPeats. E a casezinha desse Edifier aqui tem 350 mAh a bateria dele. Aqui para carregamento do Edifier também utilizamos uma entrada USB do tipo C. Também tem um LEDzinho indicativo da carga, né? Então quando estiver carregando ele vai ficar vermelhinho aqui. Diferente do TrueAir 2, essa case não tem um indicativo de quantidade de bateria nos fones. Então, quando você pluga aqui na sua case os fones, você não tem um indicativo de quanto que bateria ainda sobra ou quanto que ele precisa carregar. O indicativo dos fones você só vai ter no seu celular, por exemplo, quando você consulta o nível de bateria do fone de ouvido. Vamos falar um pouco sobre estrutura, design, né, a construção dos fones. O SoundPeats e o Edifier, eles são de plástico duro, tanto a case quanto os fones. E em relação às cases, o da SoundPeats me traz um pouco mais de segurança, eu sinto que ela é um pouco mais firme. A da Edifier tem uma tampa que não dá essa mesma sensação, então ela parece ser mais frágil do que o da SoundPeats. E para quem costuma colocar a case no bolso, o da SoundPeats eu também achei melhor porque ela tem esse formato aqui, ó, que é um pouco mais achatado em relação à Edifier. Então no bolso ela fica menos saltada do que a da Edifier. De tamanho é quase a mesma coisa, mas aqui, ó, como ela é bem mais fina, no bolso fica melhor do que o da Edifier. Falando então dos fones em si, como eu falei, o SoundPeats e o Edifier, eles têm formatos diferentes. Enquanto que no SoundPeats nosso fone tem esse formato tipo AirPod, no Edifier ele tem esse formato do tipo Buddy, que você coloca por dentro do ouvido, e esse aqui fica um pouco mais solto. E isso vai fazer uma diferença, principalmente em relação à anatomia da sua orelha, do seu ouvido. Eu presenciei isso na prática, porque eu comprei primeiro esse aqui da SoundPeats, gostei bastante, mas eu tinha um grande problema que é esse formato aqui de fone não serve para o meu tipo de ouvido, ele fica caindo toda hora. Embora a anatomia dele seja boa, porque a minha esposa, por exemplo, começou a utilizar e ela não tem nenhum problema de queda, né, do ouvido em relação a esse formato aqui. É o desenho mesmo do ouvido que vai fazer essa diferença. Enquanto que esse aqui da Edifier eu consigo usar numa boa, ele fica bem fixo no ouvido. E aproveitando, né, já que eu estou falando disso, como eu disse, aqui do SoundPeats eu tive problemas, né, caiu algumas vezes, então já falando da resistência, ele caiu, deixei cair em umas alturas de mais ou menos uns 60 centímetros e mais de uma vez, e funcionando ainda em perfeito estado, não teve nenhum tipo de avaria no fone, então a construção é muito boa e garante aí que as quedas vão ser um pouco mais resistentes. E uma outra coisa também, que nem eu falei, que esse fone da SoundPeats tem uma proteção para respingos de água. Teve uma vez que eu deixei ele cair na água, um dos fones foi mesmo para debaixo, ficou submerso, eu peguei na hora, sequei e voltou a funcionar. Eu estava descrente que ia funcionar, mas voltou a funcionar. E o único problema é que depois disso eu percebi que a conexão nem sempre te dá um alcance ali até os 10 metros. E o modo jogo também, quando eu habilito, ele fica com um dos fones que caiu na água, fica com um chiado, daí não fica tão legal de jogar. Mas aí eu não posso culpar o fone, a culpa foi minha de ter derrubado ele na água, né? Foi tomar um banho. Agora, talvez a informação mais importante para quem está procurando um fone de ouvido, né? Que é a qualidade de áudio. Mas antes de falar, deixa um like nesse vídeo se você está gostando, deixa aqui seus comentários se você tem alguma dúvida desses aparelhos ou de outras coisas relacionadas que, se eu não souber a informação, eu trago aqui. Quem está acompanhando o canal sabe disso. Bom, a qualidade de áudio desse fone me surpreendeu. Eu, quando comprei, paguei cerca de R$ 160. Não conhecia essa marca, então fui através de outras resenhas que eu vi e da nota, né, que o próprio aparelho estava recebendo no site. E eu fiquei realmente bastante surpreso
com a qualidade de áudio desses fones. Ela é excelente, sem dúvida nenhuma. Foi o melhor fone de ouvido que eu já testei, que eu já tive. Infelizmente, o que me atrapalhou é a questão da ergonomia em relação a esse tipo de fone. Mas em relação ao áudio, ele é muito bom. Ele tem o som bastante equalizado entre médios e agudos, e o grave é um dos destaques. Quem acompanha aqui sabe que eu gosto de um som com um grave um pouco mais intenso, e esse fone entrega, além de um grave intenso, ele entrega um volume muito bom. Então, mesmo em volumes mais baixos, ele já vai te entregar um som melhor, e isso vai te dar garantia aí de qualidade na hora de ouvir suas músicas, de ver seus vídeos e até mesmo de jogar. Aí, com tantas qualidades do som que eu fiz pro SoundPitch, você deve pensar, então esse Edifier aqui é ruim. Não, ele não é ruim. Tanto é que se você procurar aí vários reviews da internet vão dizer que o X3 é um dos melhores custo-benefício do mercado. Eu gosto de um som um pouco mais forte no grave e com um volume um pouco maior. Por isso eu preferi o SoundPitch. O Edifier, ele é um fone que traz um equilíbrio muito grande entre os agudos, os médios e os graves. Na verdade, o grave aqui eu achei um pouco menos intenso do que deveria até, então é um pouco mais fraco. E com isso o volume do áudio não é tão bom também. Uma das coisas que é vantajosas para o Edifier é propriamente o formato, já que nesse formato você naturalmente, né, ou pela própria ergonomia do fone, o desenho do fone, você já tem um abafamento do áudio externo que vai facilitar você para ouvir o seu som. Se você gosta de música eletrônica, por exemplo, eu fiz os testes com diferentes estilos de música, e numa música eletrônica ele funciona bem até, porque ele mantém ali as mesmas equalizações que geralmente são usadas na música eletrônica. Para música eletrônica funciona bem. Eu gosto mais de rock, ouço mais rock, então aquele grave, aquela pancada mesmo, fica faltando aqui nesse fone de ouvido, na minha opinião. Então, como aqui é um vídeo de comparação, comparando em termos de qualidade de som, SoundPitch para mim leva a vantagem, mas com uma lavada aí bem grande. Falando então agora dos comandos, né? Os dois fones possuem a habilidade de comandos por touch. No SoundPitch a gente utiliza aqui bem onde tem esse Szinho aqui, a logomarca. E no Edifier é nessa parte chata aqui, chatinha do fone, onde fica o X. Os dois têm os mesmos comandos, você consegue aumentar e diminuir o volume, passar e voltar a música, ativar modo jogo e ativar o assistente de voz tipo o Google. Cada um deles tem comandos diferentes, né, o tipo de toque, mas são as mesmas funcionalidades. Então, para funcionalidades, um empate. Em relação à qualidade do acesso, né, ao toque. No SoundPitch você vai ter um comando com um toque bem mais sensível. Então, você apertou, ele vai entender o comando e vai executar, seja trocar de música ou baixar o volume, enfim. É bem preciso. Às vezes até por engano, né, eu apertava ali e ele fazia um comando, sendo que eu não queria ativar nenhum tipo de comando, porque ele é bem sensível mesmo. No Edifier, você também tem os toques. Ele é um toque mais resistido, então nem sempre num toque mais simples ou num toque mais leve você consegue acionar o comando. Você precisa de um toque um pouco mais forte. Então isso evita de você tocar, fazer um comando sem querer, mas em contrapartida o toque demora um pouco para dar a resposta da ação. Então no SoundPitch você consegue fazer o toque, ele te dá um aviso sonoro e aciona o comando. Então, por exemplo, eu quero aumentar o volume, eu dou um toque, ele faz um clique e aumenta o volume. E isso me dá a certeza, né, esse feedback sonoro me dá a certeza de que o comando foi aceito. Já no Edifier, além dele demorar um pouco, então eu dou o comando, ele demora um pouco para executar e não tem esse aviso sonoro. Então muitas vezes eu estava usando ele e eu não sabia se o comando tinha sido aceito ou não. Então nesse ponto o SoundPitch leva vantagem por te dar esse retorno, né, e você saber que a função foi aceita. Por outro lado, ele tem um toque muito sensível, então não vai ser raro você apertar, que você quiser ajeitar o fone e apertar ali
e ele acionar um comando sem querer. Como eu falei, os dois fones possuem o modo jogo, ou seja, você ativando o modo jogo, você diminui a latência e aí o que você está vendo no celular versus o que você está ouvindo é para quase que zerar, não ter nenhum tipo de latência, né, ou diferença. O modo jogo é interessante nos dois aparelhos. Então vamos lá, chegando aos finalmente. SoundPeak, como eu falei, paguei R$ 160 na época, hoje você deve encontrar aí por abaixo de 200 ainda. E é um excelente fone de ouvido, não tenho ressalvas a respeito dele. A única questão para mim foi o desenho, né, do fone que não é o mais adequado para mim. De resto, eu achei o fone muito bom. E aqui do Edifier X3S. Também é um bom fone de ouvido. Você encontra na mesma faixa de preço que você vê o SoundPeak. O fone traz um som equilibrado, porém é bem inferior ao SoundPeak para o meu gosto, que gosto de um som com grave e com um volume mais intenso, que nem eu disse. Mas no geral é um bom fone. Os recursos de touch são bons, porém tem essa questão de demorar um pouco para responder, então pode trazer alguma ansiedade aí. E também a parte da case, né, não ter um indicativo de percentual de bateria dos fones, não é tão legal assim, porque às vezes a gente pode se distrair, não fez o carregamento da case e fica sem fone de ouvido no meio do caminho aí. Com o SoundPeak a gente já tem uma facilidade de identificar quanto percentual de bateria que a gente tem ainda. É isso que eu queria mostrar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixe os comentários se você tem alguma dúvida de algum desses aparelhos aqui que eu não respondi. E deixa o like nesse vídeo também, se te ajudou de alguma forma. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima.